Acho que vocês têm que confirmar essa gravação. Beleza, estamos aqui, estamos chegando. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Laís Marques e estou aqui fazendo uma apresentação do projeto A Obra como Sobra, Princípios e Processos da Encenação Teatral, uma realização da Secretaria da Cultura. Deixa eu só falar as falas obrigatórias. Exatamente, Secretaria da Cultura e do edital da Lei Paulo Gustavo, edital número 23/2023, Aprimoramento Artístico Cultural. Eu vim aqui junto dos meus queridos e queridas parceiras, Aline, Ana Carol, Ana, Malu e Vitor, que vão se apresentar também daqui a pouco para vocês. Viemos juntos falar um pouquinho, né? Fazer esse encontro para apresentar, compartilhar com vocês o nosso projeto, nosso processo de criação, a obra como sobra, e mais especificamente o espetáculo, o experimento que está em vias de ser apresentado, né, um ensaio aberto, chamado Vocês os Vivos, um desmonte cênico. Então, eu vou né, pedir a palavra, apresentar um pouquinho, falar um pouquinho sobre o nosso contexto, sobre as origens desse projeto, e, na sequência, os meus queridos parceiros também vão se apresentar e falar um pouquinho sobre o que eles têm para trazer nessa contribuição preciosa do trabalho que a gente vem realizando aí com o apoio do edital de aprimoramento. Bom, hoje, né, hoje, aqui e agora, é o dia 10 de novembro, e o meu maior interesse nesse nosso encontro é realmente, a partir dessa vivência, trazer, né, perguntas, melhorar as perguntas, né, abraçar, digamos, como a gente fala, os nossos fracassos, as nossas questões, os nossos desejos, em específico, né, sobre o processo de criação, sobre a linguagem teatral e os seus inúmeros elementos, né? Então, a gente vai falar sobre dramaturgia, vamos falar especialmente sobre atuação, sobre encenação, e a ideia é, de alguma forma, trazer essa contextualização, né? Por que a gente está fazendo isso hoje, da onde viemos, como que surgiu esse projeto, para que vocês também, vocês que estão nos assistindo, se sintam convidados, convidadas a estarem conosco presencialmente entre os dias 28, 29 e 30 de novembro, no ensaio aberto que a gente vai promover do nosso experimento Vocês os Vivos, um desmonte cênico. Já vou deixar aqui o serviço do nosso trabalho, né? A gente vai se apresentar, então, 28, 29 e 30, sempre às 8 horas, lá no Teatro Irene Ravache, que fica dentro da escola da Oficina de Atores Newton Travesso, que fica na Rua Capote Valente, 667, em Pinheiros. Além do espetáculo, né? Além dessa abertura de processo, a gente vai contar com a participação maravilhosa das nossas diretoras provocadoras, que vão fazer um bate-papo, vão conduzir um bate-papo com toda a nossa equipe, o nosso elenco, os artistas integrantes do trabalho. Além dessas convidadas especiais, a gente conta também com 2 dias, né, no dia 27, desculpa, dia 28 e 29, acessibilidade. Então, a ideia é incluir, né, promover um mais amplo acesso do nosso trabalho para o público surdo. Então, teremos libras, tradutores, intérpretes nos 2 dias, para acompanhar a gente tanto no espetáculo quanto no bate-papo. E dizer que todos e todas são muito bem-vindos e que vai ser um prazer enorme ter vocês lá com a gente. Bom, então agora sim, aterrissando aqui nesse planeta das lives, contar um pouquinho
vou tomar liberdade, né, de, nesses minutos iniciais, contar um pouquinho da minha trajetória e dizer como que a minha trajetória também desemboca, também contribui para o trabalho que a gente está fazendo. Eu preciso dizer, né, Laís Marques, eu sou uma artista da cena, eu comecei o meu processo na dança, sou bailarina profissional, e foi através da dança, de uma pesquisa intensa, pautada pelo corpo, que eu cheguei no teatro. Muito em função de um problema físico que eu tinha os pés chatos, na época os médicos falavam que você, quando tinha o pé chato, era bom fazer balé, mas da dança para o teatro, os pés deixaram de ser chatos, mas eu também entrei nesse mundo por conta da minha timidez, das minhas questões assim de dificuldade de me expressar e tal. E eu acho que o teatro foi o espaço que mais abraçou essa possibilidade de uma expressão mais plena, de um lugar mais amplo e de um trabalho que até hoje eu venho fazendo com muito amor, muita alegria. É, e que começa assim dentro de uma formação que sempre foi muito dupla, de uma via de mão dupla. Eu tenho uma formação da vida, né? Eu fiz ao longo da minha trajetória, eu fui fazendo inúmeros espetáculos, diversas linguagens, trabalhei em mais de 30 espetáculos profissionais, mas paralelamente a essa formação da cena, do palco, da experiência de estar aprendendo a cada rodada, a cada apresentação, a cada novo trabalho, eu também tive a oportunidade de entrar numa universidade pública. Antes disso, eu fiz um curso técnico, antes disso, eu fiz uma série de oficinas livres nos equipamentos públicos da cidade, aqui de São Paulo. E na universidade pública, na USP, eu tive a oportunidade de encontrar grandes mestres, trabalhar e ser aluna de pessoas que até hoje assim, me ajudam a pensar, né, a avançar nesse lugar da pesquisa, que é o lugar que eu tanto amo, na criação cênica, né? E na universidade, eu fui contemplada com uma bolsa, inicialmente na iniciação científica, para estudar o pioneirismo da Marilena Ansaldi no teatro e dança. Esse trabalho me formou como artista. Eu fui entrevistar todos os diretores que trabalharam com a Marilena, conheci pessoalmente, conversei, entrevistei a Marilena Ansaldi. Tem um projeto também inédito nesse sentido, que são essas entrevistas com os seus principais parceiros de criação, né? E essa mulher maravilhosa que atravessou aí também as linguagens da dança e do teatro para fazer um trabalho realmente ímpar, né? E depois dessa iniciação científica, eu também vou pontuar aí um momento muito importante do meu trabalho, que foi na academia, né, nesse universo mais formal, o meu mestrado, que foi concluído em 2013, onde eu pesquiso a ideia da escuta cênica, né, do trabalho do ponto de vista do ator, da atriz, a partir do sistema dos viewpoints, né? Então, como desenvolver, ampliar essa qualidade de escuta, essa qualidade de presença a partir de um sistema, de uma filosofia, de uma prática improvisacional que até hoje também está muito presente no meu trabalho. Mas antes de eu fazer o meu mestrado, eu tive um percurso assim que eu, apesar de ter né, essa bagagem muito ampla, muito densa, no momento onde eu era ainda muito nova, eu sentia que eu precisava ir para a vida, encontrar pessoas, viver experiências que fossem significativas, né? Então eu saí da universidade na graduação em 2007 e recebi um convite para fazer uma residência artística na Suécia. Em 2008 eu estava lá com a Quarto Physical Theatre, que é uma companhia formada por artistas que são brasileiros e suecos, e tive ali uma experiência com a performance, com um universo que também alimentou muito o meu imaginário e ampliando, digamos, os limites do que dá para ser considerado a cena, o trabalho do artista nesse lugar ampliado das possibilidades performativas, né? Eu também tenho uma vivência de Butô, com o mestre, né, do Butô Tadashi Endo, quando ele veio para o Brasil, participei do espetáculo dele, e também algumas experiências muito legais no audiovisual, tanto em séries de TV quanto em longa-metragens, né, com algumas séries que estão aí disponíveis na Netflix,
na GNT, HBO e por aí afora. Mas essa ideia do mestrado, para mim, que veio nesse fluxo de necessidade de querer organizar, né, todo esse conhecimento e, ao mesmo tempo, tomar partido, encontrar um fluxo que fosse coerente com os meus principais anseios e principais propósitos. E foi exatamente a pesquisa, né, essa vivência do teórico-prática, que a gente chama dos viewpoints, que desdobrou, digamos, uma nova etapa na minha trajetória como artista educadora, como uma artista orientadora, como uma diretora pedagoga, né? Alguém que, através de inúmeros outros espaços, né? Então, eu trabalhei em 6 edições do Programa Vocacional, que é um projeto da prefeitura muito importante para a cidade, e nessas 6 edições eu tive a oportunidade de conviver com não atores, com ex-dependentes químicos, com mulheres dos 7 aos 70 anos, também conduzir processos com um grupo de idosos, e com certeza, e pude a partir dali também aprimorar a pesquisa dos viewpoints, né? Mas justamente por ter saído da caixa, ter testado, ter compartilhado as minhas inquietações nesses ambientes tão abertos, assim, tão diversos, ecléticos, é que esses últimos 10 anos, praticamente, essa pesquisa teve a oportunidade também de ganhar outros matizes, outras dimensões que inicialmente nem eu mesma imaginava. E esse trabalho meu como artista orientadora, como professora, cada vez mais eu falo que é a minha maior vocação, assim, porque eu falo, eu sempre saio de uma aula, de um encontro, melhor do que quando eu chego, né? Isso é um termômetro muito importante para o nosso trabalho, assim, você está em um lugar onde o seu conhecimento é valorizado, onde as pessoas trazem também contribuições sempre muito pertinentes, e que eu sinto que é um enorme privilégio, né? Poder viver e trabalhar o tempo todo, digamos, é, é, né, atravessando um universo que é a minha paixão, que é, digamos, a minha meu principal sentido de vida mesmo, né? Então, eu até hoje sou professora em cursos profissionalizantes, também ministro oficinas no SESC, em diversos equipamentos públicos e privados, né, na cidade de São Paulo, e tenho digamos, trajetória, né, de artista orientadora em disciplinas muito variadas, como aulas de interpretação, montagem, atuação para câmera, professora de voz, professora de corpo, produção cultural, enfim, todas essas disciplinas voltadas para a linguagem teatral e o trabalho da criação do artista da cena, né? Também preciso contar para vocês que, paralelamente, né, a essa formação e esse desenvolvimento meu artístico-pedagógico, eu também atuei, né, fui parceira de algumas das principais companhias de teatro aqui de São Paulo. Então, eu tive o privilégio, a alegria de trabalhar com a Digna Companhia, com a Companhia Elevador, com a Companhia Razões Inversas, e mais recentemente com a Companhia dos Atores, Companhia Carioca, onde eu realizei as 2 temporadas do espetáculo Insetos, do texto do João Jobilac, né, no Sesc Pinheiros e no CCBB. Então, com certeza, essas experiências, né, esse lugar de estar contribuindo junto a diversas perspectivas estéticas e procedimentos e pensamentos e visões, né, de mundo e de teatro e de arte, junto dessa experiência de estar com os meus alunos, de estar experimentando essas intuições. Eu fiz um estágio muito precioso lá na EAD, Escola de Arte Dramática da USP, onde eu acompanhei um semestre, o último semestre da professora Cristiane Pauliquito, que depois entrou com a gente nesse projeto. Então, assim, é uma sensação que eu tinha que o tempo todo eu precisava, mais do que organizar, porque isso já estava um pouco mais mapeado, qual seria o tema das minhas pesquisas, do lugar mais da prática, como que eu me tornaria essa artista autoral, né? Uma figura que idealiza projetos, que acredita
dos próprios sonhos, dos próprios delírios, das próprias obsessões, que é um tema do nosso trabalho, né? E a partir daí eu também tive essa formação em gestão cultural, né? Isso me fez entender, digamos, um pouco mais a máquina, como funciona o mercado teatral, e me deu a possibilidade de construir, formatar os projetos propriamente ditos, como esse projeto que a gente foi contemplado, mas numa perspectiva também da importância das políticas públicas, de um pensamento onde o teatro não serve a mim, ao meu ego, necessariamente, né? O teatro e a nossa expressão está a serviço do público, né? Está a serviço de uma espécie de resistência a um imaginário muitas vezes comprometido, corrompido, voltado sempre, digamos, a essa grande indústria do entretenimento, né? Então, de alguma forma, pensar politicamente a cultura também é trabalhar num lugar de resistência e de muita estratégia para que o nosso trabalho chegue efetivamente, né? Alcance o nosso público-alvo, né? Esteja a serviço de uma causa, de um tema, de um pensamento, de um ideal, ainda que ele esteja, às vezes, muito distante do que também temos em matéria de realidade. Mas essa é a nossa função, esse é um grande propósito, e nesse sentido é importante eu dizer, né, dessa formação, desse percurso, o quão valioso foi ter passado pelo curso de gestão cultural do CPF, Centro de Pesquisa e Formação do SESC, né? É um curso onde eu tive a minha primeira aula com o professor Danilo de Santos Miranda, onde eu tive a oportunidade de conversar com inúmeros professores e mestres dessas diversas áreas da cultura, né, do pensamento estratégico da formatação de um projeto até a sociologia da cultura, pensando a questão da acessibilidade, pensando as linguagens, pensando a mediação do público, que é uma área que também especialmente me interessa muito, e com certeza essa ideia de uma criação autoral, essa ideia de um projeto que também se faz muito em função de uma sociedade, de uma realidade, de um contexto brasileiro que está sempre, né, em disputa, sempre sendo atacado, né, os artistas e a comunidade e o trabalho artístico. Então, foi um lugar muito importante e que teve ótimos desdobramentos, e que eu consigo até hoje reconhecer a importância dessa experiência, dessa formação, desse diálogo travado ali, também no SESC. Então, o que aconteceu? Eu me formei em 2018, em 2019, aí sim, eu realizei o meu primeiro projeto autoral, chamado Heather, que é um espetáculo que foi inicialmente celebrado no Festival de Edimburgo, do autor Thomas Eccleshare, e realizei um sonho com esse espetáculo, que foi trabalhar com Márcio Aurélio, que é um grande encenador, uma figura muito importante da nossa cena, e que tinha trabalhado com a Marilena Ansaldi. Eu tinha entrevistado, conversado com ele lá atrás na minha iniciação, e eu sabia que eu precisava passar pelo Márcio Aurélio, precisava ter a vivência como atriz num projeto, num espetáculo do Márcio Aurélio. Fui lá, comprei os direitos autorais, fui lá, ganhei 2 prêmios e conseguimos realizar, tanto no Festival Cultura Inglesa quanto no Sesc Pinheiros, essa obra que só não teve uma, digamos, uma outra entrada ainda mais ampla, porque fomos atravessados pela pandemia, num momento que, né, dispensa comentários no sentido do quão também forte foi para a humanidade, né, não só para o teatro, mas a gente teve uma trajetória bastante comprometida também por conta né, desse acontecimento, que foi, enfim, não dá nem para falar sobre isso aqui, mas dentro desse contexto da pandemia e dentro desse contexto virtual, eu também fui contemplada com 2 prêmios e pude realizar 2 trabalhos que são muito especiais para mim, que é o Lágrimas Fritas, que é um texto autoral. Eu tinha escrito ele há mais de 10 anos, quando eu tinha 27 anos, e aos 37 eu consegui realizar essa experiência autoficcional, né? Então eu vou falar das antepassadas da minha vida, numa linguagem bastante bem-humorada, bastante poética, e que foi adaptada para o universo
digital, né? O espetáculo passou a se chamar Lágrimas Fritas, uma peça-filme, justamente porque ela foi feita nesse modo online, como a gente teve que fazer tudo o que aconteceu naquele período. E, além disso, eu fiz também o hashtag Microfabulosas, que é uma websérie de 21 episódios, onde eu traduzo fábulas chinesas nesse universo físico e digital. Bueno, chegando aos finalmente, em 2022 tinha a efeméride da Semana de Arte Moderna, e eu queria muito falar sobre alguma personagem, alguma mulher da Semana de Arte Moderna, e chegou até mim um livro que foi avassalador na minha vida, chamado Autobiografia Precoce. É um texto, né, são cartas escritas pela Pagu, e que foram, digamos, o pontapé inicial do trabalho que eu vim realizar o ano passado, em 2023, chamado Pagu 360, que é um espetáculo híbrido com realidade virtual que fizemos no Sesc Pompeia. Esse trabalho também foi um divisor de águas na minha vida. Eu pude, e ele teve, preciso dizer isso com toda a certeza, a coprodução em parceria com a Corpo Rastreado, e todos os queridos e queridas pessoas que compõem ali essa associação tão importante, tão presente na cidade, e que acreditou e que bancou o espetáculo mesmo quando a gente não tinha nenhuma confirmação. Sou eternamente grata a Gabi Gonçalves e todos e todas, a Jack e a Letícia, por terem acreditado no meu sonho. Esse espetáculo, ele me deu um senso de realização profundo. Eu tive que atuar não só como atriz, é um trabalho solo, mas também eu fiz a concepção geral, eu dirigi o trabalho, eu pude desenvolver a dramaturgia em parceria com outros artistas, criei e concebi todo o material digital em realidade virtual, e também fiz parte da produção do trabalho, né? Então, por um lado, eu vivi, digamos, uma espécie de potência de criação, claro, sempre acompanhada de pessoas que também foram essenciais, pessoas que eu sou, assim, eternamente grata por terem comprado comigo essa viagem, terem apostado, terem dedicado tempo e a melhor qualidade de sensibilidade delas para realizar esse trabalho comigo. Mas, por um outro lado, assim, pensando hoje, né, foi muito difícil, porque mesmo assim eu tive que assumir muitas linhas de frente do trabalho, por diversos motivos e condições, e eu cheguei para, depois que eu realizei essa temporada, né, esse ciclo de apresentações, eu jurei para mim mesma que eu nunca mais ia fazer isso comigo, porque eu estava muito sozinha e eu precisava encontrar mais parceiros, estar perto de pessoas que tinham o mesmo propósito que o meu e, de certa forma, distribuir melhor as funções e compartilhar, somar força juntos e juntas, né? Então, o que aconteceu? Em 2024, esse ano, né, no início desse ano, eu passei a oferecer, a ministrar esses workshops intensivos de viewpoints, onde eu tinha, de certa forma, uma intuição que eu poderia encontrar pessoas afins, pessoas que tinham o mesmo propósito, o mesmo desejo, a mesma ambição, né, que de alguma forma poderiam aprofundar, e aí nesse caso eu queria trabalhar com atores e atrizes profissionais, pessoas que também tinham como perspectiva de vida e perspectiva de criação um trabalho, digamos, mais consistente, um trabalho profissional, né? Então eu ofereci essa proposta ao NAC, Núcleo de Artes Cênicas do Lee Taylor, um espaço que também sempre me recebe de uma forma muito generosa, e sou também muito grata ao Lee e todo mundo da equipe dele. Ofereci esse workshop no início do ano e tive a grata surpresa, aí sim, né, de encontrar essas pessoas. Algumas delas eu já tinha encontrado um pouco antes, mas a turma, né, o núcleo, com um potencial e um propósito realmente muito próximo, que vibrava energeticamente aquelas questões, desejos e intuições
que eu também tinha como artista, né? E a partir daí nasceu esse projeto, né? Obra como Sobra, nasceu o princípio do diálogo entre todos nós, e ao mesmo tempo um desejo sincero, assim, uma espécie de intuição concreta que se partilhava a cada encontro, do desejo que a gente tem, né, e já tínhamos lá no início, de desenvolver um trabalho que tenha, por um lado, a questão da fisicalidade, né, desses corpos vibrantes, por um lado, a questão da imagem, né, da potência visual da cena, de uma pesquisa de uma teatralidade que também nos é muito cara, e um terceiro eixo, assim, nesse tripé, elementos, temas, questões que atravessem a gente do ponto de vista da atualidade, né, dos seres humanos que a gente acha que a gente ainda tem a chance, sei lá, potencialmente de revisitar, de questionar, de aprimorar, mas pensando nesses temas mais contundentes da nossa realidade, né? Então, primeiro a gente começou a trabalhar um texto do Wisniewski, que foi muito legal, mas na sequência eu engatei, aí com o apoio de muitos de vocês, eu engatei o que seria um dos meus principais projetos que estavam lá. Eu tenho uma pastinha no computador chamada Exercícios de Sobrevivência. Então, toda vez que eu me sinto muito engolida pela vida, eu falo, não, vou lá, vou fazer um exercício de sobrevivência. E nessa pastinha, com várias ideias, intuições, desejos, obsessões, tinha lá esse material, né, que é uma trilogia chamada Ser Humano, do cineasta sueco Roy Andersson, em especial esse filme, Vocês os Vivos, que foi aí sim o pontapé inicial, né, a matéria-prima que gerou esse experimento que a gente vai apresentar agora no final de junho, do qual todos esses atores e atrizes lindos vão falar na sequência, né? Então, assim, para falar um pouquinho sobre o trabalho, fazer uma introdução e bater essa bola com eles, do ponto de vista da encenação, do ponto de vista da artista que também está, de alguma forma, conduzindo, né, assistindo, né, olhando para o trabalho né, pouco a pouco estabelecendo, né, a concretude dessas ideias no espaço cênico, assim, eu acho que esse trabalho ele gerou inicialmente, assim, para mim, um sentido profundo de identificação, né? Em primeiro lugar, assim, essa ideia do humorismo, né, que é um termo usado para falar da obra do Pirandello, mas que eu empresto para a gente falar do nosso trabalho, tome emprestado, né? É um lugar da vida e da existência num ponto muito tragicômico, né? Num ponto muito paradoxal, que você, ao mesmo tempo que você chora, ao mesmo tempo você ri, né? Ele é extremamente denso, mas ao mesmo tempo é superficial. É esse lugar do patético que tanto me interessa e que tanto ressoa na minha própria vida, assim, né? Então, eu tinha, por um lado, um material muito potente e, por outro, eu tinha um vocabulário, que é esse dos viewpoints, que é o corpo na relação do espaço e do tempo. E eu consegui unir, né? Fazer, digamos, um laço, uma amarração entre esses dois, essas duas pontas, que é, digamos, tudo que o trabalho vem fazendo, desenvolvendo. Queria falar um pouquinho que o projeto ele é feito por 6 atores, ele é feito também pelas artistas, diretoras, provocadoras, que são essas mulheres maravilhosas que eu convidei, e queria citar um pouquinho por que é que eu chamei essas pessoas e o que é que eu vejo que isso também pode ser considerado um eixo muito importante do nosso experimento, tá? Porque, assim, quando eu tive o vislumbre de pensar e começar a testar, ir para a sala de ensaio e trabalhar com os atores e as atrizes, eu sabia também das minhas limitações, eu sabia também das minhas ambições, eu falei, não, mas eu quero estar bem acompanhada, eu quero receber influências, ter, digamos, a minha genealogia artística marcada também
por alguns nomes da nossa cena que eu acho que são essenciais, fundamentais, quando a gente pensa aí numa obra como Sobra, né, sobre os fundamentos da criação, que é o título do nosso projeto. Então, eu convidei inicialmente a Ana Luísa Leão, que além de ser minha parceira de vida, parceira de arte há mais de uma década, é uma atriz criadora com um percurso incrível numa companhia, O Povo em Pé, onde elas realizam um trabalho também de grande força, que sempre me inspirou. Sou fã, confessa, suspeita, mas sou. A Ana Luísa está com a gente nesse trabalho, com o seu olhar, com a sua vivência, e eu sou muito grata a ela. Eu também convidei a Marina Tenório, né, que é uma criadora, especialista em análise ativa, que é digamos, um conhecimento que vem do método Stanislavski, criado a partir da pesquisa da Maria Knebel, né, que foi uma das discípulas diretas do Stanislavski, e a Marina tem um olhar muito, muito especial, sensível sobre a cena. Eu queria conversar com ela artisticamente, convidei a Marina, convidei a Miriam Rinaldi, que é uma atriz, professora, gestora e que tem um trabalho muito denso, muito consistente, maravilhoso sobre viewpoints. Queria estabelecer com ela essa nova interlocução. E convidei a Quito, Cristiane Paoli Quito, que é essa professora, ficou lá um tempão na Escola de Arte Dramática, tem um trabalho como diretora também muito lindo, junto à companhia dela, e que soma no sentido de trazer para nós o conhecimento da educação somática e de uma linhagem do teatro-dança que, particularmente para mim, também interessa muito. Né? Então, nessa somatória, nessas referências, eu percebi que eu estava lidando, digamos, num nível global, no nível mais internacional, com três nomes, né? Três mulheres, Maria Knebel, por uma via, Anne Bogar por outra, e a Pina Bausch, a educação somática, por essa terceira via, e que no Brasil isso se desdobrava também em três outras grandes mulheres, grandes artistas vivas, que são esses três nomes que eu falei, a Marina, a Miriam e a Quito, e que tem tudo a ver como uma espécie de resposta poética ao que eu senti, vivi e fui atravessada no último trabalho com a Pagu, né, que é a história, digamos, é uma espécie de reparação também a um processo sistemático de silenciamento e de apagamento das mulheres artistas, né? Então a gente não tem na história do teatro dos séculos anteriores, né, grandes tragediógrafas, né, grandes cenógrafas, grandes iluminadoras. Isso é um fenômeno recente e eu acho que cada vez mais está na hora das mulheres artistas serem respeitadas, serem também recebidas e valorizadas, dado, né, esse processo histórico de silenciamento, apagamento, e muitas vezes assim nenhuma oportunidade e tudo mais. Então é um reconhecimento também, é uma linhagem assim que eu acho que a gente não dá para separar estética de ética, ética de estética. E estou muito feliz delas estarem com a gente, dessas mulheres abrilhantarem a nossa experiência. Eu não tenho a intenção de desenvolver um trabalho, não é chegar num ponto final, mas é levantar a musculatura da presença, das habilidades e sensíveis do artista da cena, e dizer para vocês que assim, são 9 meses, né? Essa gestação começou em março, agora em novembro vai completar 9 meses e a gente vai parir, digamos, esse objeto teatral não identificado, num formato ainda de ensaio aberto, né, assim, que não é uma estreia, não é uma temporada, mas que, assim, para mim é um privilégio imenso poder encontrar essas pessoas na minha vida, poder partilhar, ter a cumplicidade, ter o comprometimento, ter a disponibilidade dessas pessoas. E agora também vou me silenciar um pouquinho e deixar abrir a palavra para que cada uma delas, cada um deles também
faça aí valer esse espaço de troca, de celebração e desse convite carinhoso para vocês estarem conosco daqui a pouco também no presencial. Então, vou chamar aqui para nossa roda virtual, ufa, Aline, nossa querida atriz. Ela vai se apresentar e falar um pouquinho sobre o processo do ponto de vista da experiência dela, tá bom? Então, Aline e todas e todos sejam bem-vindos. Conto com vocês a partir de agora, tá bom? Obrigada e estou aqui acompanhando vocês. Olá a todos e todas. Bom, eu não vou focar muito na minha trajetória teatral, assim, da só um passant. Eu me formei atriz em 2016 e quando eu sentia que eu estava começando a é, não decolar, mas assim de ter mais firmeza, mais experiências teatrais, veio a pandemia e assim me jogou num hiato que aí eu acabei ficando mais no audiovisual do que no teatro, e eu estava nessa espécie de ato há algum tempo, quando surgiu a oportunidade de fazer o workshop em março com a Laís, workshop de Viewpoints, que foi assim uma coisa arrebatadora para mim, porque é um processo que me convidou a construir histórias e imagens a partir do meu corpo. E eu estava muito acostumada a construir muito tudo aqui na cabeça, né? Racionalizar tudo, criar as coisas primeiro na cabeça para depois tentar trazer para o corpo e todas essas técnicas, né, de viewpoints e tudo que a gente vivenciou juntos me convidou a entender que o corpo e a cabeça não são coisas distintas, né? Estão juntos e um trabalha a favor do outro e a gente comunica muito mais com ações do que com palavras. E como atriz eu sempre fui muito mais da palavra, da voz, era uma coisa que eu sempre tive mais facilidade e eu sentia que o corpo eu precisava trabalhar mais isso. Então fez todo sentido participar desse workshop e aí eu tive a grata surpresa de encontrar pessoas tão criativas e disponíveis, né? E foi surgindo aí a gente foi criando esse grupo e foi sentindo essa criação desse processo, dessa trajetória, que é uma coisa da qual eu tenho muito orgulho. Então, em primeiro lugar, assim, eu acho que tem que dizer que é um privilégio trabalhar primeiro com mulheres tão criativas e experientes e, nossa, com tanto conhecimento como a Laís e as nossas três provocadoras. A Laís, que para mim assim, é nossa, um potencial de generosidade, principalmente, né? Além de trazer toda a experiência que ela tem, dessa generosidade de nos transformar realmente em artistas, encenadores, criadores, dar esse espaço, mas conduzir de uma forma muito objetiva e, e clara, assim, esse processo, né? Então, o privilégio de trabalhar com pessoas assim é maravilhoso. A provocação que a gente recebeu das três artistas, nossa, que incrível, né? Poder estar próximo de pessoas tão importantes que têm tanto para a gente sugar, assim, tem muita coisa, né, que elas oferecem, e acho que a gente fez isso, assim, a gente foi com muita vontade para esse processo. E além disso, o elenco, todos os atores, é difícil a gente encontrar uma turma que tem uma sinergia. Sinergia não significa necessariamente a gente pensar igual, pelo contrário, mas assim, todo mundo está na mesma vontade, mesma disponibilidade e está aberto à escuta e, enfim, essa é uma parte essencial e maravilhosa. Falando sobre o processo em si, eu vou tentar não me alongar, né? Eu acho que é, essa peça ela traz para a gente, a partir dessa visão da trilogia, né, do Roy Anderson. Eu já conhecia alguns filmes, Vocês os Vivos eu passei a conhecer melhor nesse processo, eu conheci os outros filmes da trilogia, mas essa coisa de você explorar, porque ao mesmo tempo que tem essa falência da humanidade, ao mesmo tempo é uma pesquisa é como se você colocasse uma lente de aumento em algumas coisas do ser humano que todo mundo se identifica, né?
o sonho, a esperança, o ciúme, uma sensação de solidão, vazio, e tudo isso com uma coisa que esse humorismo que a Laís falou, né, que me agrada muito, você trazer essa linguagem do humorismo, que você se identifica de uma forma que não é racional, é pelo corpo, você vê essas imagens e aquilo te afeta. Então, a gente realmente conseguir trazer esse processo de identificação através das imagens, eu acho que é o que é mais forte do nosso trabalho, e a gente está construindo essa linguagem, né? É, é um convite a essa experimentação de você se deixar atravessar pelas coisas, pelas ações corporais, pelas experimentações, as improvisações, a partir de você gerar as imagens e sem apego. Acho que isso é uma coisa muito importante, que a gente está muito disponível nesse processo de realmente às vezes se esvaziar e vamos começar de novo e sente um outro caminho e ver como que isso reverbera para trazer essas imagens, né? Então, a partir dessa linguagem, essa base cinematográfica, a gente se coloca numa posição de investigador e tendo esse espaço de improvisação e de criação, tem sempre algo novo para descobrir. Então, a gente não tem uma obra pronta. E eu acho que ela nunca vai estar 100% pronta, e esse é o legal, porque sempre vai ter o espaço da improvisação e da descoberta. Mesmo que a gente tenha aí algumas coisas, alguns caminhos delimitados, essa possibilidade de criação e exploração o tempo inteiro nos deixa muito vivos, que não é à toa, né? E a gente está sempre se perguntando, porque o ser humano é capaz de fazer tantas coisas assim, que a gente fala, realmente a raça humana faliu, mas aí a gente tem esse outro contraponto que é tão humano e que é tão de cada um, assim, que todo mundo se identifica. Eu acho que como grupo a gente já tem uma linguagem própria mais robusta, mas que ainda está sendo construída, e com a prática a gente está ganhando cada vez mais corpo e mais caligrafia cênica, como a Laís gosta de dizer, e eu acho que cabe muito bem nesse trabalho. Eu acho que assim, eu sou muito grata por participar desse projeto, tenho um orgulho imenso e assim, eu tô sempre curiosa e com uma expectativa muito grande do que está sempre surgindo nos nossos ensaios, nas nossas práticas. Eu acho que é mais ou menos isso. Aí vou convidar a Ana, Carol, para falar também um pouquinho. E é isso. Eu sou Ana Carolina Alencar, eu sou atriz e acho importante até pontuar que eu sou médica neurologista, né? Então, e aí eu, um pouco antes da pandemia, resolvi voltar ao teatro, que eu faço teatro desde os 12 anos, e aí, por conta da faculdade, nem tanto da faculdade, mas da residência de neurologia, e eu acabei parando o teatro, e aí estava no movimento de voltar para o teatro, e veio a pandemia. E aí, acho que como todo mundo aqui, acho que os sonhos, as fantasias, as ambições foram todas suprimidas pela pandemia, né? E aí a gente teve que dar uma pausa, e principalmente para mim, que tive que entrar de cabeça, assim, nas questões da pandemia. Mas não, dentro disso eu tentei resistir e aí fiz no NAC algumas coisas online com Gui. Também depois encontrei a Laís num dos cursos poéticos do NAC e aí resolvi fazer essa oficina de viewpoints. E foi muito importante essa experiência para mim, porque eu acho que o que a gente está vivendo agora é um marco assim na sociedade e no mundo, assim, que as pessoas passaram a não ter encontros, né? Então, hoje a gente está num universo em que é difícil a gente encontrar pessoas. Então, quando a gente tem o nosso grupo de pessoas que estão disponíveis, que estão abertas a uma escuta, a olhar para o outro, a enxergar a existência do outro, eu acho que isso é muito importante e tem que ser valorizado e tem que ser apreciado. E aí, com esse olhar tão cuidadoso e tão particular da Laísa, acho que as coisas foram fluindo. Eu acho que é um respiro, né, dentro da nossa rotina, estar ali naquele horário, às segundas, é quando você realmente se sente vivo, né? É esse processo todo, assim, né? E é muito bom porque a gente consegue extrapolar todas as nossas experiências, acho que para o nosso cotidiano também, né? Não, acho que essa formação não se restringe só ao trabalho, à execução
construção de uma peça, mas acho que na nossa formação como artista da cena, entender o que cada um vai seguir na sua trilha, né? Porque esse trabalho junta várias trajetórias, várias histórias de pessoas que estão vivendo, estão tentando e resistindo a fazer teatro em meio a todas as circunstâncias. Então, acho que entrar lá com essa experiência de corpo, com essa vivência e a não representatividade, né, a não representação da cena, faz também a gente contar a nossa história ali de uma maneira aberta, né, e de presença no palco. Acho isso muito importante também e claro, as provocações provocam a gente não só como atriz, mas como pessoas também, e é um crescimento muito grande. Acho que dentro de tudo isso é uma poética que a gente está criando e está indo de encontro a questionar o que é viver também, o que é a vida, né? Porque eu acho que nessa rotina louca em que todo mundo trabalha, o trabalho é exaustivo e a sociedade exige da gente algo de estar sempre produzindo, né? De você estar sempre produtivo, né? Então, o que é viver, o que é a vida, né? Ou as diferenças de viver, de ter vida e de sobreviver, né? Então, eu acho que é também essa ambivalência, né? É o contraste, né? De você estar preenchido para estar esvaziado, né? Então, acho que isso é muito interessante do nosso processo, e do nosso trabalho, e que é um trabalho que convoca também o espectador de uma maneira ativa a estar tentando sempre olhar e nunca não tem um foco, não tem uma historinha contada, não tem uma linha dramatúrgica bem desenhada, mas é para justamente incomodar e tirar esse lugar de tipo, ai, vou lá sentar e ver algo bonitinho para minha vivência. E acho que também uma outra coisa que acho que é a experiência dos nossos corpos, do jeito com as nossas histórias, com as nossas marcas, num mundo em que se usa muito Photoshop, em que o Instagram tem grande força e potência, que daquelas imagens achatadas, de fotografias, e que você se identifica muito com a imagem, desconstruir e desapegar da sua própria imagem expor isso ao público, acho que é também um grande desafio uma grande revolução do que a gente está fazendo também. Acho que é isso também que eu tenho para falar, e aí eu vou convidar a nossa excelente voz, Ana Perlicer. Oi, pessoal, tudo bem? É uma honra, uma alegria, uma felicidade, assim, estar aqui com vocês, fazer parte desse coletivo e contar um pouquinho desse processo todo, um pouquinho da minha história, da minha carreira. Eu sou, antes de ser atriz, me formei em atriz em 2018, pelo Senac, mas antes de ser atriz, eu sou profissional de voz. E é uma coisa que sempre me chamou a atenção desde quando eu comecei a trabalhar com a minha voz, que eu sou locutora e sou radialista, a importância do corpo junto com a voz. Não dá para você desvencilhar as duas coisas. E desde sempre, o teatro sempre me motivou e eu sempre achei que é algo que era necessário para minha vida profissional e também para minha vida pessoal. E cortando um pouco a história, em 2018, me formei em locução em 2001, 2018, eu fui fazer meu curso de teatro, eu estava com 50 anos, hoje estou com 58, e foi algo que me fez, me alertou porque para eu fazer outras coisas. E depois disso, esse start que eu tive, eu falei assim, eu preciso me nutrir de outras coisas. E aí eu fui procurando estudar, fiz várias oficinas, tudo, principalmente que estava voltado à voz. E entre essas oficinas, que eu fiz várias, eu encontrei a Laís, com o Viewpoints, na Oswald de Andrade.
O ano eu não lembro, porque eu sou péssima para anos, depois a Laís sabe. 2023. Isso. E estava nessa oficina, o Vitor também fazia parte. E foi assim uma coisa muito, foi impactante para mim. Dentro de todas as atividades que eu já tinha feito, experimentado, o Viewpoint foi algo que me tocou. Foi uma oficina rápida, mas foi uma coisa que mexeu comigo. E aí, ao tempo foi indo, outras coisas foram surgindo. Eu tive a oportunidade de assistir o espetáculo da Pagu, que a Laís apresentou, junto com o Vitor também, que fez parte do processo. E aquilo foi me instigando mais e mais e mais e mais. E fui indo, até que eu tive a oportunidade de participar da segunda turma, né? Esse espetáculo, essa oficina que a Laís disse logo no comecinho, que ela começou em março, no NAC, eu não tive a oportunidade, não deu para fazer, mas a segunda parte, que começou em junho, né? Junho, julho, eu tive a oportunidade de me incluir nesse elenco maravilhoso. E fui muito bem acolhida por todos. E realmente, nesse momento, nesse encontro, eu falei, é aqui que eu tô, sabe? Acho que aqui é onde eu posso contribuir com algo mais, além da minha voz. A minha arte, o meu corpo, o meu pensamento, todo esse processo está me fazendo sair do cabeção e me experimentar, me jogar, tentar realmente mostrar que a gente tem algo muito poderoso, significativo e simples para apresentar para o público. Realmente é uma prestação de serviço. É o que nesse processo todo que a gente está fazendo, que também está sendo muito novo, eu não conheci o Roy Orbison, me identifiquei muito com tudo também, porque a vida da gente são coisas muito antagônicas e tudo muito rápido, as coisas mudam. Um exemplo muito rápido, muito pequeno, mas é o que acontece. Você está, por exemplo, num metrô, num transporte público, você ouve uma risada deliciosa de uma criança, uma coisa linda, maravilhosa, única, singela, verdadeira, e de repente entra uma pessoa pedindo comida. Então são coisas totalmente diferentes que a gente, opa, cara, sair de uma coisa bela, pura, para uma realidade dura. E eu acho que isso a gente está conseguindo mostrar essas diferenças e que é a vida. A vida é isso, não é só de coisa ruim, pesada, e nem de coisa tão leve, maravilhosa, doce. Então, acho que esse processo todo me fez ficar mais alerta a tudo isso, me afetou de uma forma muito específica, muito direcionada, e acho que a gente está conseguindo transmitir nesse experimento essas coisas, essas emoções, esses olhares, e principalmente a escuta. Eu acho que é uma coisa que me pegou muito nesse processo todo, desenvolver a escuta em todos os momentos, não só dentro da cena, mas na vida. E eu acho que isso também a gente contribui para o público, sabe? Esse despertar do olhar, da escuta, de estar presente, acho que no aqui e o agora. Isso que eu acho que nesse mundo maluco que a gente está vivendo, a gente está meio disperso disso, né? A gente nunca está no aqui e agora. Então, acho que esse processo todo que nós estamos passando, vivenciando, e também com a excelente participação das nossas diretoras provocadoras, eu acho que isso se intensificou ainda mais, né? E, claro, com nossos encontros semanais com a Laís também, isso também está sendo muito, muito positivo, né? Então, eu acredito que o caminho esse, são de experimentações, de se permitir, acho que isso que é o mais importante, né? A gente se permitir para experimentar, para arriscar, para ter sucesso, para ter fracasso também, por que não? Que também faz parte. Então, acho que essa é o que está me motivando muito a participar desse processo e contribuir, né, de uma forma tentando, né, de ser mais natural possível,
de me doar, de realmente colocar em prática todas aquelas coisas que a gente já fez, aquelas ferramentas que a gente já adquiriu, né, em todas as nossas experiências, cada um com a sua. Eu acho que esse está sendo um momento muito, muito importante da gente se juntar e fazer esse trabalho tão especial. Então, acho que isso, basicamente, está sendo muito, muito enriquecedor todo esse processo. Eu tenho certeza que o público vai se sentir, sim, afetado, vai questionar muitas coisas, né? E vai começar a olhar a vida de uma outra forma. Acho que esse é o propósito, não só meu, acho que como do coletivo também. Enfim, é isso, gente. E agora, quem vai falar é a Malu. Oi, gente, bom dia. Bom, eu sou a Malu, eu faço parte aqui desse coletivo tão especial, instigante. Acho que o pessoal até agora fez ótimas contribuições. Vou tentar acrescentar um pouco aqui o meu ponto de vista. Bom, acho que é interessante a gente pensar como coletivamente a gente se encontrou, né? Pensar nisso já explode a minha cabeça. Cada um com uma trajetória tão diferente, cada um vindo, né, de um lugar muito particular, e de alguma forma a gente se encontra e decide seguir um caminho juntos, né? Isso é muito interessante de pensar. O que acontece dentro da gente, subjetivamente, tem as questões objetivas da vida também, mas subjetivamente, que faz a gente querer seguir juntos, o que a gente quer contar, o que a gente quer fazer. E aí, pensando em mim individualmente, de uma forma extremamente resumida, o que me levou para o teatro é uma questão bem difícil até de responder, porque ela não vem só da ordem do racional, como a Aline colocou, né? Acho que muitas das coisas que a gente pensa e as coisas que a gente quer passar para o público não são racionais, né? São de outra ordem. E a gente está acostumado a tentar entender o mundo de uma forma muito racional, e isso é extremamente limitador. Até triste, a gente perde muita coisa tentando racionalizar a vida. A vida é muito mais complexa, passa por muitos outros âmbitos, e a gente não aprende a pensar a vida de outros ângulos. Então, acho que desde criança, assim, de alguma forma, eu sempre tive uma vontade de me comunicar. Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, né, desde criancinha. Então, eu gostava sempre de contar histórias, escrever histórias, gostava, né, de inventar teatrinhos. Então, de alguma forma, a comunicação sempre foi algo que me interessou. E conforme eu fui crescendo, tendo outras experiências, né, tive uma formação que não teve nada a ver com artes, que para mim sempre foi um crime, porque isso de alguma forma foi me adoecendo. Eu sempre tive esse impulso de estar perto de arte, de alguma forma, seja cinema, música, teatro, literatura, qualquer coisa que tenha a ver com arte sempre me interessou, me instigou muito. E quando eu descobri que, na verdade, eu precisava trabalhar com arte, senão eu nunca ia ficar em paz, eu já estava na faculdade de Direito, né, tentando me adaptar de uma forma na sociedade que não tinha nada a ver comigo. E aí eu conheci o teatro alternativo em São Paulo, nos Sátiros, na Praça Roosevelt. Você abriu um novo mundo para mim. Eu falei, nossa, isso de alguma forma fala comigo, de uma forma muito verdadeira. E tive vários experimentos legais, coletivos, com pessoas interessadas, disponíveis. Sempre fiz parte, desde que eu entrei no teatro em 2012. Já construí coletivos, fiz parte de coletivos de teatro experimentais sempre. Então, a experiência, a pesquisa também sempre me interessou, então tem tudo a ver com a trajetória da Laís. Entrei para a formação profissional também como atriz em 2016, me formei em 2018, e também, né, como todo mundo, aí passei pelo baque da pandemia, afastamento de tudo e todos, e consegui retomar minhas vivências artísticas só esse ano. Foram uns 4 anos de congelamento espiritual, praticamente.
Encontrei a Laís ali no NAC, e como todo mundo, eu fui arrebatada. Foi um encontro, assim, difícil de colocar em palavras. Acho que muita coisa foi resgatada e muita coisa foi descoberta, né? Não no racional, necessariamente, apesar de que também a gente acaba elaborando algumas coisas racionalmente, mas muito de corpo, experiências estéticas diversas, e a gente chega nesse momento em que algumas pessoas da oficina resolvem continuar o trabalho. E olha que curioso, a gente quer falar do ser humano, né? Aí entra as referências, o Roy Anderson, né? Sempre com a estética, né? O viewpoints, todas essas experimentações corporais, vocais, que propõe a Laís, as nossas diretoras provocadoras também, princípios básicos e fundamentais do teatro, mas que sempre, de alguma forma, são esquecidos e que a gente resgata, que norteiam o trabalho, e outras provocações novas. Então, o que a gente quer contar com isso? E a gente quer falar sobre o humano, a gente quer falar sobre o humano, e como é difícil ser humano, né? Assim, muita coisa que a gente tem que dar conta. A gente nasce, já começa por aí, a gente simplesmente aparece aqui nesse mundo, a gente tem regras, tem a sociedade, muitas coisas que a gente não concorda, aspectos horríveis da humanidade e, ao mesmo tempo, aspectos geniais, brilhantes, né? Como conciliar essas coisas tão contraditórias numa existência que é finita, como lidar com o fim, como lidar com a solidão, como lidar com a morte, até com a felicidade, né? A gente conversou sobre isso esses dias, que às vezes é mais difícil ser feliz do que sofrer. A gente está tão acostumado a sofrer. E tudo isso me intriga profundamente. Então, acho que desde criança e até o dia que eu morrer, eu vou querer continuar falando sobre o que é ser humano, querer conversar com as pessoas, me comunicar com as pessoas, que eu acho que é a maior finalidade de toda a arte, teatro, inclusive. E não para chegar a alguma conclusão, necessariamente, até porque as conclusões, muitas vezes, elas limitam a gente, né? Isso acaba sendo uma coisa mais da ciência, né? A arte não está nesse lugar da conclusão. Está no lugar da experiência, né, de um entendimento mais profundo e de um entendimento de nós enquanto pessoas, que a gente está numa experiência compartilhada, ainda bem, porque ser humano sozinho deve ser a pior coisa do mundo, mas compartilhando a gente consegue dar conta do dia a dia. Então, aí eu lembro da primeira coisa que me perguntaram quando eu entrei para minha formação profissional no teatro, tinha que responder umas perguntinhas, uma delas era: por que você quer fazer teatro? E eu achei genial essa pergunta. E eu lembro que eu era, sei lá, tinha 20 anos, eu nem sabia direito porque eu estava ali, eu respondi assim, eu quero entender melhor o ser humano. Olha que coincidência, né? E olha o que a gente está fazendo aqui hoje. Então, tudo isso conversa muito com todo o processo, e acho que esse encontro tem muito a ver. Todo mundo aqui, de alguma forma, quer falar sobre isso, se debruça sobre isso. Então, é realmente uma alegria estar aqui, acho que é poder contribuir de alguma forma. Como eu falei, a gente não quer chegar a nenhuma conclusão, né? A gente não quer explicar nada, muito pelo contrário, a gente só quer bagunçar mais e fazer as pessoas sentirem com a gente, né? O que são, o que é isso de ser humano, essa coisa tão maluca. Agora, eu vou passar a palavra para o nosso amigo Vitor, ator, poeta, encenador, diretor maravilhoso. Vai lá, Vitor. Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. É, Bom, eu sou ator, como a Malu disse, venho da dança, mas vou me focar mais no teatro depois da pandemia. As falas de todas vocês estão ressoando aqui, todo mundo mais ou menos citou um pouco é, esse mundo, né, que a gente vive, um pouco esse sentido político do nosso trabalho, né, de contestar essa indústria do entretenimento, esse tempo da produtividade econômica, enfim, eu acho que tudo isso aparece um pouco nas falas de vocês. E eu fico pensando no nosso processo, assim, o quanto isso na prática acontece. Eu acho que a gente está sempre muito intrigados, intrigadas, né? Em querer de alguma forma diluir esse imaginário que está tão contornado, né?
Então a gente se pergunta através não só do vocabulário do Viewpoints, mas de uma forma muito expandida, assim, com os nossos corpos, vozes, pensamentos, enfim, como a gente consegue, de alguma forma, criar fissuras nesse imaginário, assim, né? Como que a gente pode, enquanto grupo, contestar tudo isso que está tão estabilizado, esse status quo ético e estético, como a Laís falou, assim. Eu acho que foi tão bem-vindo assim a chegada dessas diretoras provocadoras para gente, porque realmente fez a gente. Eu tenho essa sensação assim de que a gente olhou para dentro assim e a gente está tão condicionados a um olhar para fora assim o tempo todo, né? E a gente realmente se concentrou em encontrar essa grande paz interior, assim, foi um pouco do que eu coloquei até no nosso diário de bordo, né, que a gente está escrevendo um pouquinho das nossas experiências. É, como encontrar essa paz em cena? E como se valer dessa paz para talvez criar a cena mais provocativa, mais disruptiva, mais estranha, mais cômica? É, enfim, eu acho que esse processo, para mim, tem muito esse sentido, assim. E eu tenho essa sensação de que a gente está crescendo muito. A gente veio de um ponto, né, lá atrás, no início do ano, em que a gente estava descobrindo esse vocabulário do Viewpoints com a Laís, com a pedagogia maravilhosa dela, inclusive. E a gente vai chegando num ponto agora que parece que a gente está cada vez mais nesse lugar que a Malu falou, assim, de falar o que é ser humano, o que é estar vivo, assim. E isso está tão afinado com o cinema do Roy Anderson também. Então, muitas de vocês falaram de gratidão e orgulho, e eu acho que eu tenho esse mesmo sentimento, assim. E agora a gente também está num processo, assim, de também encontrar tudo isso na repetição, né? Assim, sempre refazendo uma mesma partitura, refazendo uma mesma cena, trabalhando com o mesmo grupo. Como a gente também consegue fazer essas experiências que a gente foi ganhando com essas diretoras provocadoras ao longo de todo o nosso processo, como fazer isso reverberar, né, nas cenas que a gente faz juntos, assim. Nossa, gente, eu só trouxe perguntas, né? Era pra gente falar um pouco do processo, mas é que eu acho que a Laís, ela sempre fala assim, a gente tá aqui querendo fazer as melhores perguntas, né? E a gente, eu pelo menos assim, quando coloco em retrocesso tudo o que aconteceu, eu começo a me fazer cada vez mais perguntas. E isso é fantástico, porque o objetivo, acho que é justamente esse, de que a gente saia com menos certezas e com mais dúvidas, né? Mas essas dúvidas saudáveis, assim, que geram um pouco essa vontade de ir além, né? De buscar coletivamente. Eu comecei falando um pouquinho de que a gente tem esse sentido político, né, no nosso trabalho, e de uma forma muito prática, eu acho que a gente tem feito isso por acreditar no coletivo também, né? Em se escutar uns aos outros, em fazer isso de uma forma grupal realmente, assim, né? Eu sinto isso muito na nossa prática. Eu sei que todos nós aqui tivemos outras experiências que não necessariamente a gente vivenciou isso, né? Então acho que é uma alegria também vivenciar isso nesse processo. E as três diretoras, a Marina, a Miriam, a Kito, assim como a Laís, elas também incentivaram muito isso, assim. Eu acho que tudo isso, essa forma de trabalhar, de alguma forma, aparece, né, no nosso resultado final, assim. Gente, eu acho que é um pouco isso, assim, que eu tenho para falar, porque realmente eu fiquei escutando vocês e vocês foram suscitando perguntas em mim. Eu acho que foi isso que eu quis trazer aqui nesse momento. Mas queria dizer que foi muito bom ter esse momento de escutar cada uma. E que é engraçado porque a pandemia, ela gerou muita esperança na gente, eu lembro, assim. Eu tenho escutado nos podcasts da época e as pessoas falam coisas como, ah, não, porque agora, depois da pandemia, a gente vai se tornar um mundo mais amoroso, que cuida mais uns dos outros, vai ter renda básica universal. Enfim, tinha uma porção de comemorações, assim. E o que a gente sentiu depois da pandemia foi uma grande frustração.
E a sensação que eu tenho é que a gente agora, como grupo, está dizendo: bom, o mundo ficou desse jeito? Tá, vamos lá, vamos encontrar alguma coisa cômica e trágica nisso tudo e colocar isso em jogo, assim, né? Acho que a gente está muito olhando para o nosso tempo, trabalhando olhando para o nosso tempo. Eu estou também muito orgulhoso de estar aqui. E eu acho que é isso que eu queria compartilhar com vocês, gente. Um pouco essas são minhas inquietações hoje. Eu vou devolver a palavra para a Laís agora. Obrigado. Eba, que delícia, que maravilha poder ouvir vocês, e tantas especulações, afirmações, provocações que também me alimentam e dão a sensação real de que estamos num caminho muito, muito especial e privilegiado, né? Dizer que qualquer trabalho só existe a partir dessa qualidade, desse tipo de encontro, e que eu sou realmente muito grata a cada um de vocês. É a primeira vez que a gente está publicizando, né, tudo isso. Então, tem um lugar de abrir também para essa intimidade que esse coletivo produziu e que me faz assim ter muita alegria, muita certeza de que continuar nas dúvidas, nas provocações, nas perguntas, pode ser um caminho muito interessante para nós, né? Então, agradecer mais uma vez a presença e as palavras de todos e todas, vocês, queridíssimos. Agradecer também as pessoas que nos assistem, que chegaram até esse momento, né, da nossa conversa, interessados, né, naquilo que a gente tem também para compartilhar com o mundo, e reforçar aí o nosso convite carinhoso para que a partir do dia 28, né, 28, 29 e 30 de novembro, vocês estejam conosco, né, lá no Teatro Irene Ravache, na oficina de atores Newton Travesso, acompanhando mais um passo dessa caminhada, né, onde a gente expõe aí os nossos medos, nossos delírios, nossas obsessões, nesse experimento cênico chamado Vocês, os Vivos, um desmonte cênico. Tudo isso não seria possível sem o apoio das políticas públicas, sem o apoio desse edital que também viabilizou o trabalho, e por isso, e por tudo, e por tantos, deixo aqui meu agradecimento sincero e dizer que eu amo vocês, e que foi uma alegria imensa estar aqui hoje com vocês, ouvindo e falando sobre o nosso trabalho. É isso, queridíssimos, muito obrigada, um beijo, bom final de domingo para todos, e estamos juntos aí. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Tchau, beijo.